Olá, amigo! Olá, amiga varejista, tudo bem? Aqui é o Luiz Cláudio Melo, mais uma vez aqui com você no nosso 360 Varejo Cast. É um prazer recebê-lo, aqui nesse fórum tão dinâmico e especialmente dedicado a você que é empreendedor, que é gestor do varejo ou, no mínimo, amante desse tema tão maravilhoso que é o varejo no Brasil. Mais uma vez com meu amigo e sócio Renato Avó. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Luiz? Sejam bem-vindos a mais um episódio do 360 Varejo Cast. Para você que já nos conhece, com certeza você já sabe um pouquinho do nosso formato, dos temas que a gente divide em bloco. Para você que não nos conhece, eu vou contar um pouquinho. Nós entendemos que a gente precisava dar uma organizada nesses temas e nós criamos alguns blocos, né? Então nós fizemos um bloco que é especialmente para falar dos temas que estão acontecendo no momento, aqueles temas quentes do varejo, que a gente chama do 360 News. Nós criamos também um tema dedicado para as empresas familiares. E a gente pensou nisso, né? O Renato e eu, a gente pensou por quê? Porque a empresa familiar no Brasil representa cerca de 75% das empresas. E fora a questão da dinâmica dos números, do resultado, existem outros elementos que se passa dentro de um ambiente de uma empresa familiar, que a gente vai trazer aqui, sempre trazendo um case, um tópico importante para você que tem uma empresa familiar. Um outro lance interessante que a gente também dividiu num tema, que foi batizado por nós como os anti-cases de sucesso. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é trazer, obviamente, um anti-case, mas não é ficar apontando somente os erros. O mais importante dessa história toda é qual é o aprendizado que está por trás. Porque, afinal de contas, nós erramos, as empresas também erram, afinal de contas, as empresas são feitas por pessoas, mas o que fica dessa história é o que você faz com aquele aprendizado, o que você faz com aquele erro que você vivenciou. E a gente vai trazer aqui para você também. E, por fim, a gente traz sempre aqui uma pessoa especial, uma pessoa que vai contribuir com um tema que vai ser impactante e relevante para o seu ambiente de negócios. E para trazer dentro desse ambiente de pessoas especiais, fantásticas, eu queria trazer aqui uma amiga querida, Fernanda Belli. Puxa, que prazer ter aqui depois de tanto tempo que a gente trabalhou juntos numa empresa, né, Fê? Contar um pouquinho da Fernanda. Sou suspeito, admiro muito o trabalho da Fernanda. Ela foi executiva em grandes empresas, atuou no Valor Econômico, na Fast Shop, entre outras tantas empresas, outras tantas experiências legais. E nos últimos anos, como presidente da Escola de Inspirações, mentora de alta liderança, palestrante, especialista e implementadora do método Disney e Lego Serious Play. Fê, muito bem-vinda. Ai, que bom estar aqui. Muito prazer. Olá para todos, né? Assim, é uma experiência muito gratificante. Primeiro, porque estar com você de novo junto é muito bom. Legal. E eu sei que é um tema que a gente vai falar, que eu amo de paixão. Então, eu tenho certeza que eu acredito que a gente vai conseguir contribuir muito para quem está nos assistindo, porque hoje a gente vai provocar, talvez, nessas pessoas, insights. Acho que esse é o nosso grande propósito aqui hoje. Exato, né? Então, assim, isso. o que a gente, depois de ouvir tudo isso, ver tudo isso, poxa, eu posso fazer a diferença, eu posso fazer o meu negócio dar certo, eu posso fazer render mais, né? Investindo em pessoas. Sim, muito bom. Que isso é... E Fê, vou te chamar de Fê, tá? Tá Desculpe bom. aí. É que eu não consigo chamar de Fernanda. Eu só não posso chamar de Cláudio, porque às vezes eu falo Cláudio, quando eu tô bravo, Cláudio, pode é Luiz, né? Então... Já fala todos os Já nomes. fala todo, Luiz Cláudio Dias de Mello. Isso, não posso. Então e é alto, Luiz. né? Ô, Fê, nessa sopa de letrinhas que hoje em dia inundam, né? Omnichannel, né? High-tech, CX, EX, a gente procura dar uma desmistificada e explicar um pouco do significado, né? Perfeito. E a gente tem, nos nossos podcasts, a gente tem uma missão de começar de cima, começar macro, e a gente vai descendo. Tá bom. Então, partindo do pressuposto que as pessoas não têm obrigação de saber Perfeito, exatamente. não tem mesmo. Né? Então, vamos começar pela origem. Eu queria pedir para a produção colocar aqui o nosso primeiro slide sobre o que é o CX. Vamos lá, Fê. O que você pode nos falar um pouquinho sobre essa origem? O que é, na prática, o CX? O que a gente tem, né?
graças, assim, a gente vem há muitos e muitos anos valorizando a experiência, mas a experiência voltada para a compra. A experiência da compra, a experiência voltada quando tinha resultado monetário. Já há algum tempo, isso já mudou, e isso é ainda uma tendência, não são todas, tirou o foco do monetário e focou na palavra experiência. Então, não é mais a experiência da compra, porque o foco era na compra. Agora é a experiência em si só. Independente de você ter uma transação, a experiência no puro mais sentido de dizer, olha, eu tenho uma experiência, só que tem um cuidado. Pode ser boa ou ruim. Sim. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando a gente fala assim, olha, não, eu vou valorizar o CX, né? Que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente. O que a gente tem que pensar? Você pode, mas a experiência, às vezes, ela é tão ruim que fica para sempre marcada e você nunca mais retorna. Você, como um cliente, sabe disso. Você vive isso. Todos nós. A gente vive todo santo dia uma experiência com alguma coisa. Desde um canal de televisão que não entra, um sinal que falha, algo. São experiências que você é o tempo inteiro colocado à prova. E as empresas precisam entender que cada segundo de contato que tem com esse cliente, você pode promover uma experiência incrível. Que a gente usa muito, a experiência uau. Então, o conceito da experiência está totalmente relacionado ao momento que você pode provocar intencionalmente. A gente sempre diz, atrás de uma experiência uau, não é sorte, tem muito trabalho. Tem muita entrega, muita dedicação. Você tem muita coisa para ser feita para gerar um momento uau. E também tem um monte para bloquear que não aconteça uma experiência ruim. Só que a gente vem, né, sempre focando muito no cliente final. E a gente acredita que é muito importante e deveria ter sido feito isso muito antes. E por isso a minha referência, que eu admiro como ninguém, o Walt Disney. Sim. Como ele, há 100 anos atrás, né, já pensava, a Disney faz 100 anos, agora em outubro, como ele já pensava em entregar experiências incríveis, mas ele começou com o colaborador. E aí vem o EX, que é o Employee Experience, ou seja, o quanto você tem que garantir que a experiência do seu colaborador seja tão incrível, tão absolutamente saudável, porque ele não vai poder nunca fazer algo por alguém se ele não sente isso. Sim. Então, na minha concepção, né, e eu uso sempre uma frase que minha mãe dizia, que era uma frase muito boa. Você só pode dar para alguém o que te sobra. E não é resto. Se te sobra gentileza, você dá gentileza. Se te sobra encantamento, você dá encantamento. Se te sobra maus tratos, você dará maus tratos. Então, a gente precisa entender que se a gente não faz... Né? A grande diferença entre um e o outro é você valoriza a experiência com o colaborador, não quer dizer que ele tem sempre razão, como no CX não quer dizer que o cliente tem sempre razão, de jeito nenhum. Então, essa diferença está entre o foco no cliente final e o outro foco do cliente interno. Então, nós não estamos falando de uma moda passageira, então. Então, é uma coisa que veio para ficar. Conta um pouquinho mais desse momento. Eu realmente espero. Né? Eu tenho uma referência na minha vida profissional, que foi meu chefe, que foi meu presidente direto, que se chama Milton Kakumoto. O Milton foi presidente da Fast Shop, é o fundador da Fast Shop. A Fast Shop é uma operação de varejo que zela por uma experiência com o cliente final sem igual. E há 15 anos atrás, ou seja, ele era uma pessoa obcecado por fazer a experiência do cliente ser o direcionador do negócio. E quantas vezes eu precisei viajar para fora do país porque ele queria que eu vivisse, assim, vai lá, sente na prática como é feito. Ele era sempre uma pessoa muito empreendedora, muito visionário, que passava um tempo da manhã dele, sendo um presidente de uma empresa daquele tamanho, só vendo relação com o cliente. Ele via as reclamações, ele via Reclame Aqui, ele via toda a parte do NPS. Ele falou de NPS pela primeira vez aqui no Brasil. Nós estamos falando de 17 anos atrás. Gente, é muito tempo.
Então, assim, e não é à toa que a empresa se sustenta, e aí ele não era uma modinha. Até hoje a Fast Shop tem isso muito forte, né? Muito mesmo. E só que o que eu penso? Virou hoje uma tendência, só que ela tem que ser sustentável. Precisa ser sustentável. Eu espero que não seja uma modinha, que a grande diferença de você mapear a jornada do consumidor, ele sendo seu cliente ou não, porque isso é a experiência. Não é só do seu cliente, é também do seu potencial cliente. Porque ele pode não ser na hora, mas ele pode ser daqui a um tempo. E você acredita, Fernanda, que esse viés mais financeiro, mais da transação, né? Mais transacional que você mencionou, né? É ele que deu essa característica das empresas primeiro pensarem no CX, na experiência do cliente, só como uma experiência de compra e até esquecerem da experiência do colaborador? Renato, tenho certeza absoluta disso. Tá. Né? Então, assim, e aí, quando a gente fala de empresas familiares, isso é mais forte ainda. Muito mais forte, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta disso. Se valorizava o ato em si, o fato de você comprar, né? De estar ali. Então, vou dar um exemplo de muito antigamente. Então, a gente do varejo, a pessoa compra, você vendedor, pega a sacola da pessoa e acompanha a pessoa até a porta. Mas qual era a diferença? Tinha uma sacola. E quando não tem uma sacola? E quando a pessoa não comprou? É verdade. O que a gente faz com aquele cara que diz assim, eu só estou dando uma olhadinha? A gente acompanha? A gente não fazia isso. O foco 100% era mapeando a compra e não mapeando uma oportunidade futura, porque aquela pessoa pode não ter comprado naquele minuto, mas ela pode voltar. O atendimento pode ser tão incrível que ela diz, poxa, não é que eu volto? Lembra o nome da pessoa. E isso na área de serviço é muito forte. Por isso que quando a gente fala, desde manicure, quando a gente faz esse tipo de relacionamento, que está baseado, inclusive, na confiança, você vai atrás da pessoa onde ela for. Sim. Sem dúvida. Você sabe, você está falando aqui, estou me fazendo refletir que existem formas, muitas vezes, simples de você mapear a jornada, né? Eu vou lembrar de um exemplo para mim que é clássico, que é o exemplo da Renner, que tem, sei lá, 20 anos o encantômetro. Né? Então, isso é uma prova que é possível você implantar algumas coisas simples, né, Fernanda? Para que, né, o varejista ele tenha a condição de compreender esses inputs que o teu cliente e o não cliente... E é uma forma, né, Luiz? É uma forma de medir que é uma forma de medir que não precisa da tecnologia da NASA. Nenhuma. É uma forma de medir. E se a gente parar para pensar, às vezes a desculpa de não investir nisso é, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho verba para isso. É zero que você precisa. Só que o que eu penso que é o ideal, parte do colaborador interno. Ninguém melhor conhece o que tem que ser vivido de experiência do cliente, senão o colaborador. E, infelizmente, as empresas ainda escutam pouco os seus colaboradores na ponta, para mapear isso, né? Então, eu acredito que esse é um alerta para a gente, né? Assim, para quem está nos ouvindo mesmo. Como que você escuta o seu colaborador na ponta, pensando em como a gente faz para antever. A gente fez um trabalho para uma empresa em Goiânia, e lá ele é um dealer bem importante da Samsung. E nós fizemos um mapeamento, e ali teve uma resistência, tipo, mas você vai parar toda a operação para a gente fazer um diagnóstico disso? E a gente faz um módulo que a gente faz antecipação de crise. Porque nós somos muito bons, quando acontece um problema, a gente age rapidamente, né, e resolve, mas nós somos muito ruins em mapear antes que ela aconteça. Na prevenção. Na é coisa prevenção. De bombeiro, né? O bombeiro ele não pensa exatamente. no momento do incêndio, né? Ele pensa... Então, e aí o que a gente faz? A gente chama a operação da ponta e diz assim, ó, tudo que pode acontecer na ponta com o cliente. Tudo. Desde o cara chegar, sofrer um acidente, ter um infarto ali, ter um furo, qualquer coisa. A gente começa a pensar e pede para o pessoal da ponta, traz para a gente todas as possibilidades mais loucas possíveis. E coisas que provavelmente eles viveram também, Muito né? provavelmente. Sim, e sim. sabem, se não viveram, sabe de um colega que também trabalha num varejo do lado, que também viveu. E aí, a gente trouxe as áreas. Então, nós trouxemos o RH, o marketing e o jurídico. E falamos assim, ó, se acontecer isso, qual é a ação que a gente faz? E criamos um grande documento dizendo
quando acontecer qualquer coisa que fica na ponta, você não precisa pedir nada para ninguém, você já sabe o que fazer. E isso te dá autonomia e agilidade. Muito bom. E o cliente, por si só, sai encantado. Sim, e acaba não dependendo da intuição daquele determinado profissional, que muitas vezes pode ter a intuição corretíssima. Ou não, né? Existem muitos talentos dentro do varejo, Sim, né? Do varejo sim. de loja mesmo, do varejo de chão de loja. Existem muitas surpresas agradáveis, né, Verdade. Fernanda? Mas, ou não, como você acabou de falar. Se ele não tiver Porque orientação... vai depender da percepção da dele, cultura do bom senso dele. do bom senso dele, né? E o bom senso sempre é diferente, né? Nessa mesa aqui nós temos 3 bons sensos, Por muitas isso que a vezes. gente tem que falar, não pode depender de sorte. Exato. Produção, Né? coloca, por favor, o número 2 pra gente, porque a gente vai construindo. A gente está começando aqui dos conceitos, né, Fernanda? Então a gente fala um pouco aqui, compreendendo essa jornada como um todo, né? Onde a gente tem ao centro nosso rei, nossa rainha, o consumidor. Conta um pouquinho desse encantamento que é um processo. E a gente acabou de falar isso, né? Não é sorte, é processo. Processo dá trabalho. E quando a gente pensa em criar uma jornada, né, e fala assim, ó, como que eu faço um CX de verdade? Você tem que fazer o antes, o durante e o depois. O antes, as empresas precisam pensar que quando a marca está no site, no Instagram, nas redes sociais, ali já é um ponto de contato. Então você pensa assim, ó, para começar um CX, eu vou mapear todos os pontos de contato que eu tenho com este consumidor. Perfeito. Sendo ou não meu cliente. Quando ele pensa, vou comprar um carro, ele começa a pensar a possibilidade de opções de marcas que tem. Ali já é. Então, o antes é quando você não tem nenhum contato com esse cliente. 0. Você só coloca a sua marca como uma opção pelos seus atributos, pelo seu posicionamento. Está no processo ainda decisório, aí, Antes, né? Antes. E é muito comum as empresas pensarem que é só no minuto que eu estou em contato. Ou entrei numa loja, ou eu fiz um pedido, né, online, o que for. E não é. É antes. Então, a preocupação do teu discurso, e aí está relacionado a propósito da marca, tudo, né? Tem que estar no antes. Quando você está no durante, esse durante tem que ser mapeado todos os pontos de contato dos mais óbvios, tá? Então, assim, na hora que eu abordo, na hora do processamento de um cartão de crédito. Então, é mapeado todos. Então, assim, esse exercício a gente faz com quem conhece muito a ponta, né? Que está em contato direto. Depois, quando a gente fala o depois, ele pode ou não ter comprado. Então, como é que você fez para conhecer essa pessoa que entrou? Como que você entende hábitos, consumos, como ela é? Você começa a ter que ter um olhar sempre além de pensar em processo, porque nós temos o hábito de garantir processos que funcionem e não experiências que funcionem. Esse é o nosso grande olhar sempre. E Fernanda, eu estou comentando aqui, nós estamos comentando e estou me fazendo pensar uma série de exemplos. No mundo atual, que hoje é muito a internet, a WhatsApp, etc., você já reparou que as empresas, muitas delas, abandonaram o telefone fixo? Você tentar entrar em contato com uma empresa e você não consegue falar com ela? O telefone fixo, como o contato com você, seja da forma que for, né? Então, assim, a maioria das empresas hoje evitam ter contato com pessoas, eles querem que você faça ou manda um e-mail ou um bot, sempre. E isso é agoniante, ainda mais para nós brasileiros, que nós gostamos de relações, né? Sim. E eles esquecem que nós estamos envelhecendo. E tem uma parcela muito importante ainda, que pode ser um bom investimento, aí vou pensando em dinheiro, que é a terceira idade. Sim. Eles não são preparados para interagir eles com o precisam robô. de pessoas. E existe hoje uma tendência grande. Nós estamos envelhecendo. O Brasil já entrou nesse processo. Já. Se a gente pensa na Europa, isso já é uma realidade muito tempo. O que a gente faz com essas pessoas? Então, tá bom, eles estão aprendendo a usar, mas tá longe disso. Então, quando a gente pede para focar no processo, esse processo, ele tem alguns pontos muito importantes. Então, primeiro você faz esse mapeamento do antes, durante e depois. E depois o processo, ele não pode ser só racional, porque o racional é o que a gente sabe fazer. Isso pode, não pode, isso aqui você tem direito. Às vezes, claro, não são todos, mas que minuto que você traz a emoção,
a percepção, que você aguça sentidos, né? Então, muito antigamente, a gente já colocava cheirinho dentro das operações para ter a relação. Só que não é só isso. A gente sempre diz, a gente gosta muito de... A gente ensina muitas empresas a fazerem isso, como você aguça os 5 sentidos. Porque quando você consegue aguçar os 5 sentidos, a sua relação de conexão emocional ficou completamente criada naquele momento, independente de você fazer a transação ou não. Então, a gente precisa ter e dar as possibilidades. E dá para fazer isso em todos os processos de contato? Claro que não. Claro que não. Mas qual é aquele que, em geral, é o seu ponto de combustão? Você sabe que ali dá um problema. Se você antecipa, se você fala assim, poxa, a gente já sabe que ali... Então, por isso que não tem como a gente não pensar em indicadores. A gente depende de CX baseado em indicadores e não achômetro. Perfeito. Isso é fundamental, porque vira uma chutologia dentro da... eu acho que tal coisa, eu acho que... não é? E quando eu chego assim, muitas pessoas falaram, quantos são muitas, né? Vamos tentar entender. Sim. Quanto é muito, né? Quanto é muito. Quanto é muito. Vamos tentar entender quantificar o percentual disso perante tudo que a gente tem, né? Eu vivi, né, na minha vida profissional, um momento muito difícil quando a gente fez a venda da Blockbuster. Opa. Aquilo foi, para mim, talvez o processo mais custoso que eu tive na minha vida, porque... Emocionalmente falando? Em tudo. Eu fui a única diretora que ficou. Todos os outros foram mandados embora e eu fiquei. E aí eu fiquei numa nova operação que não tinha foco na experiência do cliente, né? E a Blockbuster era a nossa locadora, era nossa, assim, a gente tinha, todos nós, né? Talvez tenha gente que escutando a gente que não sabe nem o que é Blockbuster, né? Sim, certamente. Mas nem locação de filme, não tem a menor Vai ideia precisar perguntar pro pai ou pra mãe. né? Mas era aquilo nosso, era a nossa experiência, né? Então, assim, lembra, nós estamos falando de 30 anos atrás, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa. Quando que você entrava numa loja e você não recebia esse, né? No começo até assustava, né? Porque a gente não estava acostumado. Né? É comigo? E assim, uma coisa muito... Existia uma... Inclusive, era uma meta, uma coisa doida, mas... Existia uma verba que a gente recebia de atrasos de devolução de fita. Vocês lembram que a gente era cobrado? Opa, com certeza. Sim. Então, tinha todo um trabalho de fazer aquele colaborador te explicar com gentileza, né? Que assim, você é cobrado, tem... Então, assim, até ali já tinha uma experiência muito forte, uma preocupação muito forte. Desde a limpeza da operação. Claro que para a nossa cultura, o colaborador tinha que limpar o banheiro. É outro tipo de formato, né? Mas para nós... E ali, eu perdi. A empresa já não queria nunca mais a experiência da marca. Eles fizeram uma aquisição de ponto. Então, dos pontos comerciais, aquilo, para mim, sei lá, nós éramos mais de 100 lojas no Brasil, né? Foi muito sofrido, porque eu estava abrindo mão daquilo que eu acreditava, que era a experiência do contato, independente de você ter ou não o filme. E uma coisa muito legal, quando eu cheguei lá, eu falei para todos eles, né, porque a gente chamava hack, que a gente atendia as pessoas, eu disse assim, ó, a partir de hoje, se alguém entrar aqui e falar assim, que você fala que filme você quer assistir, vocês nunca mais na vida vão perguntar isso. Vocês vão fazer a seguinte pergunta: o que você quer sentir hoje? Você quer rir? Você quer chorar? Você quer se emocionar? O que você quer sentir hoje? E eu te indico um filme bom para você. Isso já, nós estamos falando de 20 anos atrás, e já era uma forma de CX. Eu estou dizendo o que você quer, né, sentir. da pessoa, né? Sentir. Porque o que as pessoas queriam? Sempre o lançamento. Claro. E não tinha fita de lançamento para todo mundo. Mas se o que você quer chorar, se você quer se emocionar, eu posso te oferecer tantas coisas que não necessariamente é um lançamento. Vocês não têm ideia o que isso mudou. Uma simples pergunta. A gente saía de uma locação média de 2 fitas para 5 fitas. Olha só. Sim. Né? Então, assim... E, por consequência, melhorava o resultado financeiro da empresa, obviamente. Não tem dúvida, né? Todo mundo saia feliz dessa jornada aí, né? Exato. E aí volta no processo, que é emocional. É uma conexão emocional. Né? E eu queria pegar esse gancho, Fê, porque sempre quando a gente traz um convidado aqui, e hoje
com a sua presença especial aqui, a gente gosta de trazer um case, né? A gente para deixar mais ilustrado do que nunca o que a gente está discutindo aqui. E eu sei que você, sobretudo, é apaixonada pelo case da Disney, não é? Produção, coloca, por favor, aqui o 3 para a gente dar sequência. Eu sei que você tem uma conexão gigantesca com a Disney, não só como consumidora, mas como profissional que aplica as técnicas da Disney. Tudo. Sim. Conta pra gente, por favor. Sim. A Disney eu era uma pessoa com muito preconceito com a Disney. Eu era muito resistente, eu dizia, não vou nem a pau. Vão pegar meu dinheiro, tudo é fake, tudo de mentira, não vou. Quando a minha filha fez 4 anos, a Catarina vai fazer 14 amanhã, ou seja, 10 anos atrás, eu fui pela primeira vez, ou seja, para uma pessoa que poderia ter ido, nunca tinha ido. Eu pisei na Disney, eu pus o meu pé na Disney, eu disse assim, vocês estão de brincadeira. Como é que estas pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, trabalham tudo igual? Isso não é sorte. E aí, eu realmente comecei a estudar muito sobre isso. E sempre, como diretora de operações, tudo que a gente quer é padrão de excelência. Você falava assim, se eu não consigo numa empresa de 1000 funcionários, como é que esses caras, em um único lugar... Orlando era a unidade de Orlando do mundo antes da pandemia. Eram 70 mil colaboradores em um lugar. Loucura. E aí, quando a gente fala do UAU, não é só o parque. Nós estamos falando de loja, nós estamos falando de restaurante, nós estamos falando de hotel. Nós estamos falando de tudo. Múltiplos negócios com pessoas de todos os lugares. Alinhadas no mesmo... Por quê? Porque dá certo. E aí eu comecei a conhecer operações fora de Orlando. Então, eu fui para outros parques, fui viver a operação de navio, hotéis, fui viver realmente. E aí eu me interessei muito por estudar. E aí eu tenho todas as formações do Disney Institute. E foi a partir daí que eu disse, opa, a gente agora consegue trazer isso para o Brasil. Foi de uma forma ocasional que ocorreu como usuária. Exatamente. Te encantou, tocou o coração, falou, deixa eu entender assim, mais, isso, né? E eu posso ajudar as empresas, eu posso a fazer isso e tirar... Não, mas a Disney tem grana, eles estão muito dinheiro, porque é sempre isso. Sim. Aí você diz assim, e tem uma frase muito boa do Walt, né? Eles usam muito isso. O dinheiro pode não existir, mas a criatividade sim. Ela não depende do dinheiro. E eles usam muito isso, né? O dinheiro pode estar curto, mas a criatividade não. E aí, eles criaram, o Walt, a primeira coisa que ele fez, e por que eu me apaixonei muito? Como eu sempre fui convidada a trabalhar em operações sem dinheiro, porque a minha carreira foi recuperar operações. Em crise. Então, exceto a Fest, todos os outros lugares que eu trabalhei foi para mudar o resultado, em todas as operações. E nós somos sempre muito odiados, porque a primeira coisa que a gente faz é corte de gente. Custo. Não tem jeito. E aí, só que quem ficava... As pessoas que me ajudaram a virar todos os negócios, que por sorte, né, eu consegui, eram pessoas. Não era tecnologia, porque você não tem dinheiro para pôr tecnologia. Então, na casa Siciliano, a gente não tinha dinheiro para colocar os leitores de preço. Não tinha. Eu fiz um e-mail para todos os colaboradores dizendo assim, eu preciso que vocês... Eu sei que isso é muito sofrido e a gente não pode escrever com força, porque os livros são consignados, a gente tinha que devolver o livro que não vendia. Como as pessoas não sabem o preço e a gente não tem... Cada loja, tinha loja que podia ter mais de 100 mil SKUs. Era uma coisa... livraria é uma coisa loucura. Será que vocês podem escrever a lápis, bem fraquinho, o preço na primeira página, na hora que abre o livro, para as pessoas poderem ter acesso ao preço? Todo mundo, sim. Quase 100 lojas fazendo isso. Meu Deus. Então, assim, isso é gente. E aí, quando eu descubro que a primeira preocupação do Walt Disney eram pessoas e não o cliente final, então a Disney tem um conceito que eu tenho 2 preocupações. Eles não chamam o cliente de cliente, eles chamam de guest. Isso é uma mudança, Sim. a gente vai explicar aqui agora, que é uma mudança absurda. Então, guest é convidado. Convidado, né? E se você fala assim, eu vou na loja tal, você vai e entra, tá bom. Agora, se você é meu convidado, eu te convidei para você ir na minha loja. É uma relação diferente. Eu vou cuidar. Se você convida alguém para ir na tua casa, você cuida da tua casa, você cuida do ambiente, as suas coisas vão estar tudo arrumadas. Você pensa em receber bem? Você pensa, comida que você gosta, se você vai jantar, se você vai... eu tenho um cachorro, se a pessoa não gosta de cachorro, eu vou prender o cachorro. Você se preocupa. Se prepara, Se né? prepara. Esse é o conceito da Disney.
Eu me preparo, você é meu convidado. Eu não sou só mais uma opção que você pode comprar comigo ou no supermercado do lado. Tipo, gosto de você se você comprar. Se você não comprar... Você é meu convidado, eu estou te recebendo. Então, este conceito do guest é muito forte. E eles têm um conceito muito grande voltado para o cliente interno que se chama cast member. Porque o que o Walt dizia? Se tudo que eu vou fazer é um show, quem trabalha no show é o elenco. Uhum. Então, quando você conversa dentro da Disney, você diz para uma pessoa, o que você faz na Disney? Eu sou um cast member. Ninguém diz, eu sou da área do marketing, eu sou da limpeza. Existe uma igualdade de pertencimento que gera engajamento. São todos iguais, né? Todos. Do presidente ao faxineiro. O que você é? Um cast member. Que legal. Eu sou uma pessoa do elenco. E aí o mais legal, se você não está no show, o show ficou incompleto. E se você faltar, se você der um atestado, se você inventar alguma coisa, a relação de pertencimento deles é tão forte que ele vai pensar 1 milhão de vezes, porque ele sabe que o cliente vai ser impactado porque tem um buraco no show que vai ficar vazio. Tá faltando um pedaço, Tá né? faltando um pedaço. Então, assim, qualquer função lá dentro tem conhecimento de pertencimento. Ela sabe. E aí, eles têm uma técnica chamada gestologia. A gestologia é uma bússola. Essa bússola, ela dá a orientação para eles do que eles precisam fazer quando eles mapeiam os pontos de contato com o cliente. E aí, algo que a gente não faz nunca, né? Então, eles se preocupam em você entender a necessidade. Todos eles se preocupam. Eu preciso entender a necessidade do cliente, que é diferente. O que você precisa, né? Assim, você tem alguma necessidade, inclusive física mesmo, você tem alguma necessidade, ou eu preciso muito descansar, eu estou exausto. Então, sim, existem tipos diferentes de necessidade. Eles se preocupam em entender a expectativa. Você tem essa necessidade, mas que expectativa que você tem em relação a viver este momento? E a gente sempre diz, você quer fazer dar certo uma relação pessoal, amorosa, sentimental, e amigos, alinhe as expectativas. O que você espera de mim, eu posso te dar. O que você espera de mim, eu posso te dar. Exato. E mesmo no trabalho, alinhe as expectativas. Então, eles fazem isso muito forte. Depois E é um alinhamento contínuo, né, Fernanda? Não é estanque. Não. Porque, exato, Porque Renato, as expectativas de qualquer mudam, pessoa mudam, né? mudando. Ao longo do tempo. O tempo de A vida, história. a história, a fase, muda Exato. tudo, né? Aí eles têm um outro olhar que é sobre te ouvir, te escutar. Então, assim, que as opiniões do cliente, aquilo que ele... Às vezes ele diz assim, ó, eu não vou em julho, estou dando um exemplo de um parque. Eu não vou, porque tem muita fila. É um fato. Mas o que eles não vão conseguir mudar isso. Mas o que eles vão fazer sobre esta percepção, essa é a grande sacada. Eles não vão mudar o fato. Eles não conseguem. Não tem tamanho suficiente de brinquedo para uma fila que às vezes chega a ser 4 horas, né? Sim. E por último, que eu acho que é o que a gente não faz, é sentimento. Eles estão o tempo inteiro se preocupando e colocando. Você se projeta no corpo do cliente e diz assim, ó, o que ele sente em cada ponto de contato. A gente mapeia processo, a gente diz, nossa, tem que funcionar super bem. Mas ninguém faz a pergunta, em cada ponto de contato desse CX, o que ele sente em cada um deles. Quando eles usam essa bússola, e a gente ajuda as empresas a implementar essa bússola, o CX tem uma potência absurda, porque a gente trouxe o sentimento. E assim, incrível, né? Incrível porque você está trazendo um case como o Disney, e traz uma questão que eu acho que é a mais relevante possível, que não existe a experiência do consumidor sem a experiência do empregado, do funcionário, do colaborador. Ou seja, antes de pensar para fora, pense dentro da sua casa, né? E a gente, antes aqui do nosso bate-papo, você fez uma lembrança, que a gente não precisa citar o nome, né, da empresa, se você puder comentar, Eu tive que foi uma experiência interessante, vamos chamar assim. Vamos dizer que um bom aprendizado. Um bom aprendizado, né? Vamos pegar por aí. Eu sempre, enfim, por trabalhar em operações deficitárias e sabendo disso, né, a gente estava bastante acostumado a lidar com coisas que não são tão legais. Até porque a empresa não chega nesse ponto sem uma razão, né? Sempre tem uma razão de você chegar
nesse ponto. E uma das empresas que eu fui executiva, eu sou uma pessoa que gosto de conhecer a ponta. Então, eu preciso conhecer. Então, eu ia conhecer o estoquista, eu sabia quem era o estoquista, eu queria ir no caixa. Eu preciso, eu tenho uma necessidade muito grande. E eu sempre fui, desde a minha primeira experiência no varejo, sempre foi assim. E eu nunca trabalhei numa loja. Eu nunca fui um funcionário. Eu não sei o que é ser um cara. Eu não sei. Eu nunca trabalhei. Então, talvez a minha necessidade ainda é maior até por causa disso. Uhum. E aí, logo que eu chego na companhia, eu quero saber tudo. Quero saber onde a pessoa, os colaboradores, onde eles chegam, onde eles guardam a roupa, onde eles comem. Eu quero saber tudo isso. E esse conceito do EX, imagina, isso não existia. Não existia esse tinha conceito, isso. né? E no fundo, eu diria até que em muitas empresas hoje não existe. Não existe. Continua não existir. Continua, Exato. né? Que é como que você mapeia essa jornada toda do seu colaborador. E isso faz diferença. Onde ele come, como ele come, o tempo, tudo. E aí eu tive uma infeliz experiência que eu cheguei na operação, uma loja muito grande, muito grande. Do público, qual o público? Público classe gargalhada. Gargalhada, né? Assim, não era uma... Às vezes a gente acha isso, né? Porque a pessoa não tem... não tenho dinheiro para investir, mas nesse caso tinha espaço e um público... E aí quando eu chego, eu digo, eu quero saber onde as pessoas comem. Mas a gente não faz isso porque eles ganham ticket, então eles precisam sair para comer. Só que assim, a gente sabe que não é isso, né? As pessoas acabam para comprar comida, para fazer comida. E aí, quando eu chego, a minha infeliz, assim, foi um dos momentos mais tristes mesmo, eu vejo todas as pessoas comendo, eram mulheres, né? Nesse caso, porque eu entrei no banheiro feminino, comendo no vaso sanitário. Nossa, é terrível e aquilo, para mim, foi, assim, uma tristeza, porque eu disse, como? Como eu vou fazer com que esta pessoa tenha uma performance incrível se ela não é tratada da forma como a gente quer que ela trate o cliente? Então, tá tudo errado, né? Como esse colaborador, essa colaboradora vai entregar a experiência para o cliente com esta experiência. Como? Né? E isso a Disney é muito... Por isso, voltando no case deles, o Walt, a primeira coisa que ele fez, antes de criar qualquer coisa pensado, ele criou a Universidade Disney. Porque ele dizia o seguinte, e se eu não preparo essas pessoas para elas vivenciarem genuinamente o que elas vão fazer no dia a dia, e eu não preparar, e eu sempre vou ter pessoas... E ele tinha uma coisa... Isso me encanta muito. Ele era muito humilde no sentido de dizer, eu não sou bom, eu desenho mal, eu tenho boas ideias, eu preciso ter pessoas embaixo de mim melhores do que eu. Sem medo, pra né? Me complementar. Que aí é um outro passo de liderança super importante. Sim, né? Com certeza. E ele dizia assim, se eu faço e eu preparo toda essa parte de treinamento, de capacitação, e aí é na íntegra. Você não chega lá para trabalhar num hotel e você vai aprender lá no hotel. Tem um lugar que é fake, é um hotel. Se você vai treinar. Então, assim, a gente tem uma colaboradora, uma super parceira nossa que trabalha na Disney. E ela disse assim, agora, semana passada, Fê, eu tô tão feliz, ela vai trabalhar onde as meninas viram fadinhas, né? As princesas todas. O treinamento chega a ser, até dentro desse trabalho, porque lida com criança, porque é um momento que transforma, chega até 1 ano. E o jardineiro que faz aquelas esculturas pode chegar a 5 anos. Então, existe um olhar para as pessoas internas que fez isso me apaixonar pela Disney. Primeiro é a experiência do colaborador e depois vem a experiência do cliente. Então, o cast member, ele sabe que esta bússola da gestologia, quem aplica é ele. É ele que traz a informação, é ele que consegue dizer, olha, o que ele está sentindo naquele minuto que tem uma frustração, que não conseguiu ir num brinquedo. Sim. Porque vão existir... A gente acredita... Que tem uma criança do lado chorando sempre, por algum motivo. É isso. E é isso que é incrível. Eles preparam os seus colaboradores para saber interagir com esta criança chorando. E ela tem autonomia para resolver. Para resolver os problemas, né? Eu acho talvez um dos maiores cases mundiais, né? Mundial. Agora, trazendo para o nosso território, trazendo aqui principalmente para conectar com o nosso público, que são empresas
brasileiras em grande medida. Nós falamos hoje com empresas de pequeno, médio porte, grandes empresas também. Mas como o próprio Renato nas comentou... diferentes regiões do Brasil, nas né? diferenças... Né, Luiz? Porque é muito diferente, isso né? Mesmo. Você Isso tratar mesmo. de Rio Não São tenha Paulo, dúvida. por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, ok. Mas a realidade dos nossos muito Brasis, né? Isso mesmo. São muito diversas, né, Luiz? São muito. Tem empresas paradas na década de 80, empresas na década de 90, e não são empresas, às vezes, pequenas. Então, ainda pegando um pouco daquela experiência que você trouxe, a experiência negativa, o problema não é o erro em si ou algo que a empresa não enxerga. O problema é como a empresa reage mediante aquilo que é apresentado. Que nesse caso, você se deparou com uma coisa negativa, você apresentou o problema e a repercussão que aquilo traria para o encantamento do consumidor. Sim. Aí qual que é a surpresa? A surpresa negativa da reação, né? E isso pode acontecer muito. E ainda eu acredito que a resposta vem lá na tua primeira pergunta. É o financeiro. Uhum. Então, se eu dou ticket, por que eu tenho que investir em ter uma copinha? Eu dou ticket. Eu não quero que tenha uma copinha. Quanto custa? Quanto custa um micro-ondas? Quanto custa Assim, nós estamos falando de novo, as coisas não mudam porque é dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro. O tempo inteiro é dinheiro. Uhum. E aí você tem empresas resistentes que não vão realmente mudar isso. E aí a consequência elas Vai estourar. vão falir, Vai estourar. falir, Sim, vai não estourar. tem jeito. Essa é uma verdade absoluta. Ou você tem aquelas que se reinventam de fato. Então, a Disney é uma operação que comete muito erro. Muito erro. E eles falam isso. Por que eles cometem muito erro? Porque as pessoas têm autonomia. Então, faz parte acontecer o erro. Mas a correção tem que ser rápida, é né? uma coisa impressionante. Impressionante. E aqui no Brasil, assim, usando um case ruim, né? A coisa que eu mais fico indignada é você... Aí para quem tem operação de restaurante, eu acho que esse é um bom ponto de alerta. Quando você vira pro garçom e você... Eu já passei isso, eu nem sei quantas vezes que eu já passei isso. E você diz assim pro garçom, essa comida aqui é boa? E ele responde, não sei, eu nunca comi. Isso é inadmissível. Você que é dono de um restaurante, se o seu colaborador não provar todas as comidas, ele pode não gostar pro paladar dele, mas ele vai saber dizer, que tipo de comida que você gosta? Eu gosto disso. Então essa aqui é muito boa para você, você vai gostar, porque ela tem isso, ela vem em tal formato. Como que você vai pedir pro seu garçom que tá tirando o seu pedido? O seu trade ali. É ele. Não tem outra pessoa. Você não pede sozinho. Você não manda seu pedido direto para a cozinha. Você depende daquela pessoa. Ele não saber responder isso. Então, isso, para mim, é o maior erro. Porque é custo. De novo, é custo. Não, mas eu vou dar comida. Ele já tem a comida lá que é diferente. Né? Então, assim, de novo, a relação de comida. Eu já trabalhei em algumas operações que, infelizmente... A diretoria tinha um refeitório diferente e a comida para o diretor era diferente da comida para o colaborador. E isso, para mim, era inaceitável. Isso é um retrato, né? Inaceitável. E isso nas empresas nas quais nós da 360 Varejo nós entramos pela primeira ou pela segunda vez, você tira vários retratos, várias fotos de cara e que o varejista não está enxergando. Não consegue enxergar. Esse é um exemplo é um exemplo simples, muito simples. Simples, básico. Por quê? 5 pessoas podem comer, não porque é muito caro, não, pega o mais barato e faz muito bem feito, que aquelas outras 5 vão comer bem também. Aí usando esse teu exemplo, né, o varejo de alimentos, por exemplo, supermercado, padarias, tal, etc. Muitas vezes o varejista, o pequeno, o médio, o que nos ouve, que nos assiste, ele implanta processos de controle ou processos de prevenção de perdas, entre aspas, contra os colaboradores, para os colaboradores não consumirem, por exemplo, o padeiro, o confeiteiro que está aqui no meu supermercado, eu vou implantar um controle de estoque aqui para ele não consumir o que ele está fazendo. Né? Então, cria-se uma estrutura que gera custo, que custa dinheiro, para evitar que o colaborador consuma um produto que ele vende para o cliente. E que, principalmente, ainda no caso, ele fabrica. E ele fabrica. Nós não estamos nem né? falando de uma operação que você traz, que é uma operação logística, vai. Exatamente. Não, você fabrica. E o varejista muitas vezes não faz a conta.
o quanto é significativo, o quanto traz de... eu vou usar o teu exemplo aí da Siciliano, né? O quanto não foi significativo você, como diretor de operações, só perguntar se dava para fazer, né? Você não mandou fazer. Você perguntou, será que dá para fazer? Por quê? Porque eu dei um significado para o colaborador, eu dei um significado para a equipe. Olha, a nossa empresa está em dificuldades, nós não temos verba para comprar os consultores de preço. Precisamos né? de você. Precisamos de vocês para nos ajudar nesse momento com essa medida. Dá para fazer? Dá para fazer. Provavelmente vai aparecer a ideia de algum dos 100 colaboradores das 100 lojas, etc. Vai aparecer uma ideia talvez até melhor do que a tua. Não tenha dúvida. Muito provavelmente. E isso é incrível. Escuta, e se você não tá na ponta, você não vai ouvir a ideia dessa pessoa. Sim. Se você não abre, você não vai ouvir. Se não abre o canal de comunicação para que ela fale. Talvez o nosso maior alerta, né? Tanto para implementar a experiência do cliente quanto a experiência do colaborador, é a parte de cima para baixo. Perfeito. O patrocinador, aquele... É o dono. Da é o parada. dono. Outro dia a gente estava numa empresa do setor farmacêutico, né? Fomos por uma primeira reunião, etc. Qual foi o retrato dessa primeira reunião? Nós nem conhecemos um dos fundadores, nem precisamos conhecer. Marcamos uma reunião para as 10 horas da manhã. A pessoa foi se dignar a nos atender, a dar alguma satisfação às 11, né? E a gente às 11h10 saiu da empresa, falou, olha, obrigado pela oportunidade, etc. Assim... Quem chegou às 10h45, certamente era um dos sócios da empresa. Por quê? Ele fez o quê? Ele chegou com o carrão dele e ele estacionou na vaga que ele mesmo mandou colocar uma placa que era proibido. É impressionante, era o sócio, né? É certeza. Impressionante. Porque muitas vezes a pessoa, por ser empreendedor ou por já ter adquirido um patrimônio, etc., ele esquece que as pessoas que realizam o seu resultado é o time. É isso mesmo. Não é ele. Ele pode ter todo o talento do mundo, etc. Poder o Walt Disney. Exatamente isso. É a cultura do Walt Disney. Eu posso ser talentoso nas ideias, mas certamente eu tenho muitos desenhistas melhor que eu. Né? Eu trabalhei quase 10 anos na Editora Abril. Eu fiquei 5 anos na Veja. Era a maior revista, sim, sem sombra de... E Abril, o que era Abril, né? Uhum. E eu venho de experiências muito fortes e marcantes de empresas que entram em RJ, empresas que vão para o fim mesmo, por tomadas de decisões de dono. Sim. Tomadas de decisões estratégicas. Não estou nem falando... A Blockbuster é um exemplo muito... de tomada de decisão de gente, não de dono, mas eles diziam assim, essa tal da Netflix não vai pegar. Isso é modinha. Sim. Então, foi um erro de visão, de fato, de visão de negócio, de inovação. Mas todo o resto que eu trabalhei para entrar numa recuperação em empresas que estão muito ruins, foram tomadas de decisões de dono. E isso é uma pena. É uma grande pena, né? Então, assim, as pessoas podem errar, eu não tenho dúvida disso. Faz parte da jornada. E é isso que o Walt diz o tempo inteiro. Erra porque a gente só aprende errando, mas corrige rápido. E importante, não erra 2 vezes a mesma coisa. Sim. Perfeito. Porque se é para errar, erra numa outra coisa. Você é mandado embora mesmo. Então, o EX, por isso que a gente diz, não é que sempre o colaborador está certo ou o cliente está certo. Tem regras, tem padrão, você tem que respeitar, tem regras muito claras, divulgadas, estabelecidas. Então, quando você erra, se você errar de novo, tem consequência. Eu não vou passar a mão. Você é mandado embora. E é uma coisa que a gente não faz aqui. O EX, a experiência do colaborador, ela não é fazer o que o colaborador quer. De jeito nenhum. Né? Mas é criar um ambiente onde o colaborador tem o que ele precisa para executar, para entregar da melhor forma possível. Exatamente. Vinícius, coloca para a gente o próximo template, por gentileza. E é uma coisa que a gente está trazendo dessas experiências, a gente está contextualizando que ainda nos dias atuais as coisas não acontecem, não só por uma questão de pequena, se a empresa é pequena, média ou grande, isso acontece em todos os níveis, né, Fê? Todos. E a pergunta é o seguinte, né? Então nós temos ali somente um colaborador encantado, isso é premissa, ele tem capacidade de encantar um cliente. Isso é uma regra. Agora, e aí, em torno disso,
como você falou desde o início, não é um acaso, não é uma obra divina, mas sim um processo extremamente planejado, investigado, observado de fora para dentro, né? Conta um pouquinho desse entorno, né? A gente né, Fê? defende muito, muito esses pontos de atenção para fazer com que essa experiência do colaborador seja de fato incrível. E a gente tem que pensar, quando a gente diz o antes do cliente, que é quando ele passa a ter contato com a sua marca, a atração é quando esta pessoa ainda não mandou o currículo para você. É como você é uma marca que emprega bem. A melhor forma de você ser é o seu colaborador sendo o seu embaixador. Poxa. Sim. Ele diz, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui. Isso é a melhor forma. Um bom indicador é saber o quanto dos seus colaboradores indicam pessoas da família para trabalhar na mesma empresa. Por isso que hoje o ENPS, que é voltado para o Employee Experience, você indicaria um amigo para trabalhar aqui? Isso hoje é um indicador muito importante, né? E aí, a atração é como que você se torna uma marca empregadora. Você tem que fazer as pessoas terem desejo, porque elas acreditam no propósito da marca. Por isso, de novo, a gente vota. O propósito está com tudo, né? Então, assim, o propósito da marca, eu acredito na maneira como as pessoas trabalham, eu quero estar ali. Esse é o momento. O segundo momento, que é o de recrutamento, isso é tão sério, desde quanto tempo você esperou, como foi conduzido o seu processo, desde que você mandou seu currículo, alguém entrou em contato. E a pior coisa, quando eu faço as mentorias, né, principalmente em cargos altos, e a pessoa me liga e fala assim, Fê, poxa, nem me responderam. Esse é o Headhunter me chamou, é o top eu 1 fui, de reclamação. nem me responderam. A minha resposta é sempre assim, que bom. Um livramento. Que bom livramento, que como a você gente fala, né? não foi. Porque se você, na tua entrevista, foi desta forma, você imagina lá dentro como seria. O que custa? Nós estamos falando de novo, não é dinheiro. O que custa? Uma gentileza de um telefonema, de um e-mail. É o momento que a pessoa está mais desesperada, porque ela está hiper mal, ela está sem emprego. Isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com a dignidade de uma pessoa que está sem emprego. Por que você não pode? Nada justifica. Nada. Nada. Hoje você tem ferramenta automática, né? Mínimo não é custa. feito, né? E quantas empresas a gente diz na hora da entrevista, se é uma entrevista presencial, põe uma balinha, põe uma mensagem, boa sorte, aproveita. O que custa? Custa o quê? Uma bala? Um chocolate? Então, assim, esse momento, por isso a experiência do colaborador, não é só quando ele entrou, mas é o antes. E quando ele sai da sua empresa num processo de entrevista, que ele vai daquele ambiente para fora, ele teve uma experiência gostosa, foi bem tratado, teve um chocolate. Ele nem entrar, mas ele sabe que ele foi respeitado, que ele foi Exato. valorizado, que o tempo que ele perdeu ali, que ele gastou, foi valorizado. A relação que ele vai ter com aquela marca, mesmo ele não sendo contratado, é gigante. Então, minimamente, você ganhou um cliente feliz, porque ele pode ser um consumidor da sua marca. Perfeito, Sim, perfeito. Minimamente. Porque essa pessoa vai saber o esforço que ela fez para chegar até aquele local para fazer uma entrevista, né? Pegou um ônibus, Exatamente. pegou 2, 3 horas às vezes, né? Então, isso mesmo. definitivamente não tem a ver com autoinvestimento, mas Não. sobretudo sobre a cultura e o conhecimento, né? Principalmente cargos de alta liderança, que a gente envolve em geral headhunters, não fica só no RH. Tem headhunters também que não tem. Eu acho que esse é um ponto de alerta muito Puxa importante. vida. Se você vai contratar um headhunter, se você é dono de um negócio, vai contratar um serviço como esse, faz uma boa sondagem de como é que ele trata o candidato que não é aprovado, como que esse cara que você está contratando vai tratar a pessoa lá da ponta. Porque ele está representando a tua marca. Não tenha dúvida. E Que nem o cara que entrega o Uber, ele está Sim. representando a sua marca. Sim, sim. Né? E Fê, Uber não, né? No O iFood. iFood, falei iFood. errado, desculpa. dentro dessas perspectivas todas que a gente está comentando, que você está trazendo de uma forma muito contundente, nós estamos atrasados ainda? Muito. Este processo, que é depois que a pessoa entra na empresa, desde o dia que ela entra, a maneira como eu faço ela se sentir muito bem recebida. Gente, a maioria das vezes fala assim, olha, senta aqui do lado dele porque ele vai começar a te ensinar como você tem que fazer. A pessoa não sabe nem onde é o banheiro. A pessoa não... Assim, E isso é muito comum no varejo, né, Fernanda? Por causa que tem que ser velocidade. Porque o varejo
sai correndo atrás de contratação, tá sempre precisando de gente. Por quê? Porque não faz Porque a retenção é baixa. A retenção A é sua lição baixa, de as casa. pessoas É rodam isso. muito, É tal, isso. etc. Então tá sempre correndo atrás do tempo, né, para contratar. A coisa mais comum que nós vemos no varejo na gestão de pessoas é contratar hoje, muitas vezes, e eu já fiz isso algumas vezes, né, como recrutador, como selecionador em empresas, muitas vezes. Você está entrevistando uma pessoa do operacional, você até já pergunta, dá para começar agora? Tipo Porque isso. você está num desespero da operação. Exatamente Dá para você isso. começar agora e você vai ser registrado na segunda-feira da semana que vem, mas começa agora e esses dias a gente paga por fora para você, etc. Isso é muito comum no Isso varejo um médio, absurdo, muito comum. Porque, né? de novo, o dinheiro fala mais alto e Exato. o custo que esta pessoa não preparada, não bem treinada, não bem recebida, vai te dar lá na frente, porque a conta vai chegar. Então, naquele minuto, você conseguiu colocar um colaborador Resolveu ali, o seu problema. mas a conta vem alta. Sim, então, passivo sim. trabalhista, as suas reclamações com o cliente, chega. Isso chega. Então, depois, quando a gente pensa em desenvolvimento, se você recebe bem, tem que treinar as pessoas. As coisas que a gente mais escuta, eu não vou fazer treinamento, custa, porque esse cara, ele vai aprender aqui, vai embora e vai fazer na concorrência. E o custo de você ter essa pessoa que não foi Que treinada. não aprendeu. Que não aprendeu. O custo é muito maior. É muito maior. É. Então, de novo, a gente tem um erro sobre percepção de valor mesmo. E como você retém essa pessoa? Como é que você faz com que essa pessoa não queira ouvir uma outra proposta, não queira aplicar para uma outra vaga? E assim, a gente tem que perder a sensação de dizer assim, ó, não, a gente valoriza e treina a liderança, claro, o tempo inteiro, mas a maioria das pessoas nem querem ser líderes. Sim. Ainda bem. Ainda Porque bem, você imagina não tem se espaço pra não todo tem mundo, espaço. Não tem espaço, né? E o que a gente faz com as pessoas que não querem ser líderes? Mas elas são especialistas em coisas diferentes e a gente pode desenvolver. Então, isso nós estamos muito atrasados. Muito atrasados. Muito, muito, muito. O meu turnover na Block era de 82%. Meu Deus. Gente, é trocar uma folha inteira num ano. Num ano, trocar todo mundo, Isso é uma insanidade. Isso é surreal. Né? Então, assim, não pode ser isso. Isso é custo mesmo. Então, todas as vezes que a empresa diz assim, olha, por que eu tenho que investir na experiência do colaborador? Ela tem resultados de ganho financeiro na veia. Sim. Na veia. Reduz o absenteísmo, reduz. A gente tem um monte de valores, de coisas. Você fala assim, uma pessoa deixa de te trazer atestado, ela se sente participativa. Participante, né? Você tem uma série de benefícios que vai para a última linha. Usando o teu infeliz exemplo do refeitório, né, na loja de varejo, onde a colaboradora estava se alimentando no banheiro. Né? O quanto você não ganha em diversos Brasis que nós temos, né, que a gente já falou aqui, né? O quanto você, como empregador, como varejista pequeno, médio, o quanto você não ganha ao propiciar para o teu time, que muitas vezes são 10, 15 pessoas, o teu negócio não é tão grande assim, a loja tem 30 colaboradores, o quanto você não ganha ao propiciar para aquele colaborador, para aquela colaboradora, talvez a melhor refeição que ele tem no dia. Puxa vida. Perfeito. Perfeito. Porque nós estamos, infelizmente, estamos no Brasil, um país de extremas desigualdades. É como a criança que vai para a escola como a porque criança ela da precisa escola. da merenda. Perfeito. Uhum. E você sabe, a gente tem um case muito legal de um franqueado do Boticário, porque assim, as marcas que têm as grandes franquias, né? Ele muito preocupado da rede de franquia deles. A gente às vezes espera que a marca faça esse trabalho, né? O franqueador, né? A franqueadora. A franqueadora. Né? E ele diz, não, eu não sou isso, os colaboradores não são meu. E ele investiu fortemente. Ele era um franqueado. Olha E dizia só. assim, como é que eu posso... 3, 4, 5 funcionários, operações pequenas, mas muitas, fazer a diferença. Então, ele não estava jogando essa responsabilidade Claro. para a marca. Uhum. Ele assumiu a responsabilidade, porque o negócio é dele. E aí, quando a gente percebe esses movimentos, que são essas empresas pequenas, a gente fala, não, mas é só um franqueado. Só a grande marca, que tem grandes verbas. E não é verdade. Né? Porque é isso, e assim, a gente ensina muito eles, assim, como você cuida do seu colaborador e cuida do seu cliente. Porque é cuidar, e a gente só cuida de quem a gente ama. Você não cuida de quem você não ama. Queria pegar Sim. um gancho Uhum. exatamente nesse ponto, Fê, porque a gente tem a nossa audiência, ela é composta
de pessoas em vários estágios dentro do processo de transformação das empresas. E quando a gente fala de transformação, não é só uma questão de tecnologia, de transformação da tecnologia. Nós precisamos falar, sobretudo, da transformação das pessoas e da liderança dos empregadores, né, das empresas. Então, para essa audiência, não tenho esse processo mapeado dentro da empresa, não tenho essa cultura instalada, mas eu me sensibilizo com esse assunto. Porque para quem não se sensibiliza, não adianta Nem a gente... adianta. Não adianta, Não vamos adianta falar, nada. não perder Não tempo com escuta. essa galera. Você não né? acende vela para mal defunto. É, Então, assim, exato. não adianta. Não adianta. E é a isso mesmo. conta, como você bem Vai falou, chegar. Vai chegar. não é? Muito bem. Então, mas para essas pessoas que gostariam de, qual é o caminho? Por onde elas começam? Se você, assim, claro que esse é o nosso trabalho, né? Nós, como consultores, a gente realmente, o nosso maior prazer é poder mapear, entender o diagnóstico e sugerir ações e ver isso acontecendo. Transformar, Isso né? para nós e porque nós três aqui fomos executivos. Sim. Então, quando você é executivo, você tem na sua mão esse poder de mapear, entregar, fazer. Isso para nós é uma facilidade, porque está na nossa mão. A dor do consultor é que você não toma a decisão final. Exato. Você indica, mas a pessoa pode ou não fazer, né? Então, assim, eu acho O consultor não executa, ele não né? executa. Então, se você não tem a grana, né? Você é dono de uma empresa, não tem a grana para contratar uma consultoria, você pode sim ir atrás de estudar sobre isso. Existem tem muito material didático, existem cursos, né? Então, assim, isso que a gente faz, que a gente ensina as empresas nos workshops, é uma forma de você provocar essa mudança, né? Às vezes a empresa é muito pequena mesmo, sabe? Eu tô falando de cabeleireiro, sabe? Tô falando de uma empresa que tem 5 funcionários, o resto são todos colaboradores de prestador de serviço, que é o cabeleireiro, a manicure, Sim. que não são funcionários, né? Como que a gente faz um negócio tão pequenininho, né? Então, às vezes o dono, tendo esta formação, uma pessoa, ela vira Ela a transformadora, multiplica. ela multiplica. Então, não precisa gastar horrores, né? Assim, é o teu, mas você tem que estudar, você tem que ler sobre, você tem que conversar com pessoas que aplicam isso e você perceber e ter a certeza de que o resultado vem na veia. E é medido, né? É medido. Não estamos falando aqui, ó, faça e vamos acender uma vela para ver E se... vamos torcer é para medido. dar certo. É medido, né? Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que o ideal sempre é que você possa trazer alguém de fora sem um olhar vicioso. É porque esse olhar terceiro Porque é isso que essencial, acontece. né? Então, todas as vezes que você traz uma consultoria, ela vai mapear e você vai ouvir coisas que provavelmente você não quer. E muitas coisas você sabe, mas você só não quer ouvir, né? A maioria talvez você realmente saiba. Você deixar alguém te mostrar, alguém te sugerir um caminho, porque não tem vício. E conhece outras operações que te dá know-how para você trazer conhecimento. Você já passou né? a seguinte situação, a gente passa muito por isso. Imagina o cenário, segunda geração assumindo um processo de mudança onde ele vai se tornar ali a liderança, porque a primeira geração está se afastando, mas ainda existe muita resistência interna. Não sei se você já sentiu, já foi chamada nessa situação. Você é chamada como consultor, como consultora, onde a segunda geração traz para falar para o seu pai, para sua mãe, aquele primeira geração. Pro tio. Ó, ouve de quem não é daqui da empresa, as coisas que eu estou falando aqui há anos. Vamos ouvir aqui um consultor que é um cara neutro, que é uma consultora que é um cara neutro. Você já provavelmente passou por isso já. Sim. Não é verdade? Meio para ter um selo, né? Certificado, né? Certificado, Uma chancela. né? Eu sempre penso assim, se a gente consegue chegar na segunda geração, a gente tem sorte. A terceira geração é desesperadora, porque é ali que o bicho pegou, né? Porque está muito desalinhado do propósito e ainda na segunda, se as pessoas, se os fundadores ainda estão vivos, se a gente consegue amarrar o alinhamento de propósito com quem criou, né? Exato. E eu sempre digo um alerta, propósito não é missão, não é visão, é um sentimento. É exato. É um sentimento. E quem está na operação não consegue ter isso tão fácil, porque ele é tão focado na operação. Então, quando a gente provoca isso, né, é uma coisa importante. E, voltando só, como que eu aplico a experiência do colaborador, tem formas tão importantes, tão simples. Então, assim, você tem que conhecer o seu colaborador,
Ele pega quantos ônibus para sair? Mapeia a vida dele. Ele trabalha, depois ele vai embora. Onde que o filho dele tá? Conheça. Existe uma diferença de ser amigo. Não é para ser amigo. Você tem que conhecer, saber as dificuldades, né? Então, assim, hoje a gente está no movimento das operações voltarem para o presencial. Tem coisas... A pandemia nos serviu de muitas boas práticas. Foram ruins, mas nos ensinou coisas boas. Então, a desconfiança que o dono tem. Isto é uma cultura brasileira. Não, você está em casa, você não está trabalhando. Você está assistindo série, você não está trabalhando. E as pessoas entraram num processo absurdo na pandemia de estresse, de burnout. Por quê? Porque você não demorou 1 hora para chegar, mas você sai de uma reunião, em 1 minuto você já entra em outra. Isso engata, né? Engatou e as pessoas passaram a trabalhar. O tempo que elas estavam no trânsito, passaram a trabalhar. Então, a gente errou a mão também nisso. Então, se você conhece a jornada do seu colaborador, você começa a pensar, poxa, será que eu preciso ser tão radical? Será que eu não posso ter um híbrido? Para algumas, claro, operação de ponta não tem como, né? Mas você conhecer, aí eu preciso de um software de People Analytics? Não, faz na folha de papel, de pão. Mapeia, tenha um ambiente absolutamente favorável, entenda, eu quero que você atenda super bem, só que você dá para a pessoa um telefone que tem ruído, um sistema que não abre. Então, como é que você entrega de estrutura, de condição de infraestrutura para a pessoa trabalhar? Ela não vai... Pior coisa quando ele diz, senhor, só um minutinho porque o sistema tá lento. Você imagina o nervoso que essa pessoa já... Você sente e ela sente. Sim. Ela sente. Então, assim, a gente precisa... Uma coisa que eu sempre briguei no varejo, sempre. Gerente tem que trabalhar na hora de pico de venda. Não. Em todos os lugares que eu fiz, eu mudei isso. Gerente é o cara que arruma casa. Ele chega de manhã, ele vê todos os funcionários de todos os turnos chegando. Ele organiza as coisas, ele define, ele faz alinhamento. E ele não é vendedor. Quem tem que estar na operação vendendo é o vendedor. É aquela visão que o gerente é o apagador de incêndio, né? Ele não é. O gerente não é o melhor vendedor. E às vezes a gente faz isso, tem uma vaga, pega o cara que é o melhor vendedor e bota para ser gerente. Perde duas. Perde 2. E esse tema, né? É impressionante como é um tema que é cultural. Aqui ficou... Aqui a gente deu uma... Assim, uma para sintetizada. trazer, dizendo assim, ó, eu não tenho grana de ter uma consultoria. Então, olha isso aqui. Pega esse material, lê esse material na íntegra, chama o seu time para você poder montar isso, sabe? Porque Boa, assim, Fê. quando a gente diz assim, ó, eu preciso de grana, eu não dou dinheiro para os meus funcionários, não precisa de dinheiro. Qual é o dia do aniversário do filho? Você pode não trabalhar. Uma pessoa de varejo não tem o sábado e o domingo. Isso é a coisa mais difícil. Eles trabalham, eles sabem disso. Custa você dar um sábado e um domingo por meritocracia? O que te custa na ponta? Na ponta do lápis, isso é um ganho emocional para a pessoa, um engajamento sem igual. E para a pessoa pensar em sair da empresa, precisa... 1000 vezes. 1000 vezes. Então, isso que é a nossa sugestão, e assim, a gente acredita muito, você pode usar isso como seu guia e você pode, de fato, pedir que alguém te ajude a construir esta história, né? Porque você está envolvido no dia a dia, você acaba que não consegue fazer. O varejista, o tomador de decisão no varejo, ele precisa mudar o paradigma do raciocínio dele, né? O paradigma hoje é, poxa, eu tenho 10 lojas em shopping centers aqui, regionais, na minha cidade e tal, na região nordeste do Brasil, tal, etc. Pô, mas o meu colaborador, eu nem vou treinar ele, porque o meu colaborador, a minha colaboradora aqui no shopping me troca por R$50 a mais. Né? E que é um fato. E é o fato. Agora a pergunta é por quê, né? Por que ele está te trocando Isso por mesmo. R$50 a mais? Você está dando uma experiência de colaborador, de colaboradora para ele, que ele vai pensar 2 vezes. Ele vai te trocar por alguém que não vai dar para ele esse sábado ou esse domingo no aniversário do filho? É isso. Talvez não. Eu queria Isso custa quanto? Eu queria trazer mais um caso. Eu adoro trazer cases, porque isso faz conectar a teoria com a realidade. Exato. O Fê, vou contar um case, o Renato já conhece. Não vou citar o nome, tá? Imagina o seguinte, o case é uma grande empresa do mundo do digital, uma empresa de e-commerce, uma das top 5 do setor, uma das grandes empresas, uma empresa multinacional.
não está vivendo um bom momento em termos de resultado. A multinacional pressionando por resultado, troca o CEO, coloca um novo CEO. O clima da empresa péssimo. É nessa hora que você vê o propósito da empresa se parar em pé. É muito lindo falar de propósito quando você está ganhando o jogo. Mas e quando você está perdendo o jogo? É muito lindo torcer para o time que está sendo campeão É, todo E aí, ano. assim, eu vou te trazer um case real e que eu comemorei como se fosse o meu presidente. A Disney teve algum momento, vários momentos, presidentes que não estavam alinhados com o propósito da marca. Boa. Eu já joguei Por essa bola para muito você tempo, cortar. Muito, assim, empresas que... pessoas que diziam, não, eu vou focar no resultado. Ok, tá tudo bem, mas você pode focar no resultado que é a sua obrigação, mas não abrir mão do Sim. teu propósito. E eles têm um cara chamado Bob Iger. Esse cara ele tem uma história incrível, é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, porque eu fui estudar muito sobre a vida dele. Óbvio que não é tudo que a pessoa é perfeita, é uma pessoa, né? Mas Claro. ele tem uma história, começou mesmo, assim, até ele se tornar presidente da Disney, presidente mundial. E aí o Bob Iger ficou e ele resgatou todos os princípios, todas as crenças, as coisas que o Walt trazia na veia mesmo, assim, muito forte isso. A importância da experiência, a humildade, toda a negociação, as aquisições, Pixar, Marvel, ou seja, tudo, Lucasfilm, tudo que veio dele, partiu dele. E tomou um momento, um pouquinho antes da pandemia, que ele ia sair, ele ia se aposentar e ele ia para o governo, pro conselho. Conselho. E aí, ele preparou uma pessoa, óbvio, né? E esse cara ficou com ele muito tempo. Aí, na pandemia, ele voltou um pouquinho para organizar, porque aconteceu tudo que aconteceu. E aí, ele vai depois para o conselho. A Disney, no último 1 ano, de, sei lá, julho a julho do ano passado, foram os piores relatos de experiência de cliente que você podia imaginar. Mas um atrás do outro. Em 1 ano... Em 1 ano, aquilo ficou de um jeito tão notório, que em novembro, no finalzinho, no comecinho de novembro, virada de outubro, anuncia-se que o cara foi mandado embora, o Bob Iger volta, e agora, semana passada, anunciam que ele fica até 2026. Esse é um exemplo claro de que eles erraram, porque eles não prepararam, ou seja, ele preparou esta pessoa, mas em que erro teve? Essa pessoa ficava grudada nele para ser o presidente. O que aconteceu? Qual foi ali a ruptura que fez com que esta outra pessoa não tivesse essa condição que o Bob Iger tem? E aí ele volta para a Disney e agora eu acredito que nesse período ele deve estar preparando alguém, Sim. sem sombra de dúvida. Ele precisa passar o bastão. Ele não é eterno, né? E este alguém talvez hoje com mais boa sorte de conseguir fazer o que o outro de fato talvez nem pôde. Até porque ele pegou no pior momento que teve uma pandemia, né? Mas a liderança, o número 1, quando eu digo é de cima para baixo, é de cima para baixo que as coisas acontecem mesmo. Então, assim, a gente preparar as pessoas, a gente preparar, e não é para ser amigo. Ele fez o anúncio de demissão, sei lá, de 7 mil funcionários. Ele tem que mandar embora. A gente faz parte disso. Isso é uma verdade, demissão. Mas a maneira como ele fez. Né? A forma como ele fez. Então, quando aquela criança foi comida por um crocodilo dentro de um resort, ele ligou, ele não pediu nada para ninguém. Então, assim, são atitudes muito humanas mesmo, né? Então, eu entendo que trocar um líder causa mesmo algo muito forte, mas porque não estava alinhado os propósitos embaixo daquelas pessoas. Sim. Não é por conta da crise, não é por conta de uma casa de um crocodilo. Imagina quem que consegue mapear, né? Por mais às vezes. Nunca. Eu acho que não jamais consegue, na vida né? pensar uma coisa dessa. Mas aquilo que você comentou no começo. Ok, erramos, mas vamos corrigir rápido. Perdemos a mão. Em 1 ano o cara destruiu tudo que a gente construiu aqui durante décadas. Mas vamos corrigir rápido. Eu não sei, nem sei quanto tempo a gente tem, mas eu tenho uma... Temos aqui o tempo. A gente tem um case muito incrível, assim, que eu vivi. Tá. E eu acho que é isso que me faz ser tão apaixonada pela Disney. Tem uma pessoa que ele foi um executivo muito importante na Disney, chamado José Mota. Ele é uma pessoa... Ele nasceu na República do Líbano.
A República Dominicana, desculpa. E ele de lá foi fazendo a carreira dele, ele começou bem, acho que em restaurante, ele foi fazendo, aí chegou na Disney. E ele é uma pessoa que chegou num cargo hiper alto. E uma das minhas formações, ele finalizou a minha formação, né, do meu grupo. E ele estava dizendo quanto ele lidava com várias áreas lá dentro que relacionada a tudo que não é parque, então todos os eventos, então coisas que acontecem, tipo, é um casamento e choveu. O que eles fazem quando acontecem coisas que você não controla? Então sempre tem planos A, B, C para tudo isso. E aí eu levantei a mão e disse, Mota, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu cheguei na Califórnia, no Disney da Califórnia, e tinha um guia. E nesse guia estava lá mostrando aonde estavam os personagens, onde eram as atrações. Isso é em português, então eles têm vários idiomas, né? Desse guia. Porém, o guia que é onde está o personagem é só em inglês, tá? Então eu olhei aonde que o Olaf, que era na época, né, que quando lançou, né, Frozen, só tinha lá, ele não existia em lugar nenhum, e eu digo, não, eu preciso de abraços quentinhos. E eu digo, tá aqui, ó, Muppets. Então, galera, minha mãe, a Catarina, vamos lá. Cadê o Muppets? Cadê o Muppets? Moço, onde tá o Muppets? Eu mostrei o guia. Você é brasileira? Sou. Esse guia, esse mapa, tá desatualizado. Faz 2 anos que a gente não arruma e não existe mais essa atração aqui. Aí eu disse assim, temos um problema. Temos um problema, porque se eu não der um abraço quentinho, vocês vão entender o que uma brasileira faz aqui. Ele resolveu, fui lá, abracei e disse pro Mota, tá vendo? Isso não é sorte. Isso é vocês não terem um olhar sobre um público que é muito pequeno, ainda mais na Disney da Califórnia. Vocês não podiam ter feito uma coisa dessa. Aí ele abaixou a cabeça e ele falou assim, você tá completamente certa. Muito bem. E me deu um cartão dele. Acabou tudo. Ele falou assim, ele veio atrás de mim e falou assim, Fernanda, qualquer coisa que acontecer, você, por favor, fala comigo. Tá bom. Quando eu voltei para o Brasil, a gente preparou um documento de 4 páginas dizendo, Disney, eu sei que vocês não fazem parceria com ninguém, mas ninguém me pediu isso, mas eu gostaria de pontuar todas as experiências que eu tive em relação a mim, o que eu vim. É muito caro, custa 4, 5 mil dólares uma formação. É muito caro. Nós não estamos falando de... Mesmo que fosse R$10, tá? Sim, mesmo okay, que fosse, okay. tá? E aí, mandei dizendo assim, olha, eu gostaria muito de poder conversar com alguém. E também fiz a denúncia de um monte de gente que dizia que era sobre o Disney Institute. Enfim, fiz todo um documento. Mandei e copiei o Mota, porque ele me deu o cartão dele. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas se passaram. Nisso, eu mando uma mensagem em cima deste e-mail dizendo, a partir de agora, vocês conseguiram a pessoa mais poderosa de falar mal da Disney. Vocês são uma mentira. Mandei grande. Tudo que eu puder fazer agora é para dizer o quanto vocês, né, o quanto o meu preconceito até tinha razão. E mandei. Dia seguinte, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, tô eu e a Fernanda, a gente conversando, almoçando, toco o meu telefone. E eu digo, gente vendendo coisa, um monte de zero, um monte de coisa. Quem era? O Mota. O Mota. Líder executivo zaço na Disney. Ele parou tudo que ele estava fazendo e a primeira frase que ele me disse, Fernanda, eu sou o Mota, antes de falar qualquer coisa, eu quero te pedir uma coisa. Me dá uma chance para eu te mostrar que a Disney não é isso. Uau. Bacana, né? Depois deste dia, eu não sei a quantidade de reuniões que eu fiz no Disney Institute, o material que eu mandei para os advogados, vários livros aqui no Brasil tiveram que ser recolhidos. Depois, isso foi... E aí, o que eu fiquei mais brava, que eles me falaram assim, a gente não te deu retorno por causa da história do crocodilo. Pior ainda, eu tinha mandado um e-mail semanas antes de ter acontecido isso, então não justifica uma coisa que não é, não fala. Aí pior ainda, né? E aí, quando foi em dezembro, o Mota falou assim, eu estava nos Estados Unidos, ele falou assim para mim, ele veio para o Brasil, a gente não conseguiu, porque eu também não estava aqui no Brasil, ele falou assim para mim, a gente pode se encontrar, a gente se encontrou. E ele disse, eu vou no seu hotel. Eu digo, não, imagina, eu vou até você. Eu vou no seu hotel. Ele foi.
tomar um café comigo de manhã lá e disse assim, Fernanda, eu vim te pedir uma autorização. Eu preciso usar, eu tenho que entregar. Eles têm um indicador que chama show bom e show ruim, que é os Magic Moments e os momentos terríveis. E eu quero saber se eu posso usar o seu case, porque eu preciso apresentar isso pro Bob Iger. Uau! Chegou Disse, claro que no você pode, nível né? mais Então, alto da... O que hoje ele já não está mais lá, né? Ele se aposentou, mas o que eu quero dizer Isso, é o que ensinamento disso. uma pessoa que nasceu, que chegou lá numa posição, foi crescendo, porque eles preparam mesmo assim, teve uma atitude de fazer hoje eu falar sobre a Disney. Sim. Porque se não fosse ele, jamais eu ia fazer isso. Olha que experiência Então incrível. uma pessoa muda tudo. E de onde ela é? Do alto escalão, porque ele parou o que ele estava fazendo para fazer isso comigo, para me atender. E a gente criou uma amizade. Renato, puxa vida, a gente É poderia bastante rico e aqui. trata da cultura da empresa, né? E qualquer empresa tem a sua cultura. Ele tinha essa cultura, né? Tava dentro dele. Tava dele. Ele podia dizer... E por que ele pediu para ser o case dele? Porque ele falou assim, Fê, nem é a minha área. Eu não cuido do Disney Institute. Mas eu vivi, eu fui. Então, assim, eu quero usar a forma como foi maltratada. Que é o case ruim. Foi uma Sim, falha. sim. Isso mostra que a empresa, apesar de ser incrível, existem erros. E que vai ocorrem, existir. vai. E sempre, E vai existir. sempre vão existir. Achar que a empresa é infalível é partir já do Mas pressuposto é um fato errado, né? verídico. Então, assim, se a gente pensa numa pessoa que eu admiro profundamente, é ele. Perfeito. Renato, vamos pro nosso Estamos final. caminhando para o nosso final aqui do 360 Varejo Cast com a Fernanda Belli aqui conosco. 3 perguntas rápidas, Fernanda. Uma empresa que você admira hoje? Tem-se Disney? Disney Eu tenho, assim, cases que eu gosto muito. Assim, a Apple é uma referência de operação de varejo. Que resgatou a Benetton lá atrás, né? Que, assim, essa diversidade de equipe. Então, isso para mim é muito sensacional, sim, né? Sim. A preocupação deles facilitarem a sua vida. Então, não ter a fila no caixa, as coisas... Então, eu gosto muito de cases que facilitam, né, a vida do cliente. Tem uma rede de hotel que chama Four Seasons, que para mim é uma coisa sensacional. Eles são caríssimos, né? Uma operação... dependendo até, por exemplo, a operação de Nova York, é uma rede de referência e eles têm uma atitude que eu acho incrível. Então, assim, se você chegou e você é o cara que vai limpar o prato, vai lavar prato. Todos eles, independente da tua posição, você dorme uma noite num quarto. Nossa, fantástico. É uma Para ter a experiência então, assim, do o teu cuidado. hóspede, E eles né? fazem um trabalho muito forte, focado na experiência do colaborador. Então, eu não estou dizendo pela experiência da operação, hotel incrível, mas o que eles fazem para o colaborador. Para o colaborador né? conseguir entregar tudo isso, né? Eu acredito que a gente vem no Brasil trazendo um pouco essas colocações, trazendo isso. Mas, infelizmente, ainda os cases... Faltam. E, assim, as nossas referências. E a Disney, eu não tenho dúvida. Eu fui para Dubai para conhecer os outros parques. Assim, eu conheço bastante área de entretenimento para poder trazer, né? Por mais que as operações são imensas, incríveis, Ferrari, DreamWorks, tudo incrível, não tem o atendimento, não tem o olhar de pessoas que a Disney tem. O sentimento, Sim, né? sim. Que é uma criação de cultura muito forte, né? Um profissional ou uma profissional que você admira? Falei do Mota, né? Então, assim, é uma experiência. O Milton, né? Assim, o Milton que é o presidente que é o presidente da Fest. Né? Eu tenho uma admiração profunda por ele, assim. Ele que me ensinou a ter este olhar na experiência do colaborador e do cliente, muito do cliente. Integrada, assim, né? Integrada. Muito, assim, a experiência do cliente muito forte, assim. Eu acho que ele foi quem me aguçou, foi ele que disse, olha, por que ele para tanto tempo para fazer isso? Tem que ter um propósito, Sim, né? Ninguém sim. fatura bilhões sem ter uma razão, então ele é isso. E tem uma profissional que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, não, um pouquinho antes até. A gente acha que às vezes só dono, mas às vezes um nível de gerência. Isso é ela legal. é uma gerente executiva. Isso é legal, para não deixar uma pra coisa não deixar só intangível. só lá em cima. intangível. O nome dela é Sandra Gonçalves e ela é gerente de RH na Riachuelo. Que legal. E ela é uma pessoa, assim, eu acabei fazendo um trabalho de mentoria também com ela há um tempo, mas a maneira, assim, eu tenho uma admiração profunda por ela. Ela tem uma história de vida para chegar onde ela chegou.
E a maneira como ela conduz o time dela, com um olhar nessa experiência do colaborador, a maneira como, assim, uma coisa bem simples que ela fez, muito simples. Ela mandou esse workshop que a gente faz, ela passou para toda a equipe dela, várias pessoas, disse, ó, pessoal, que tem um link. Quem quiser fazer é focado tem aborda vários temas, mas eu acredito que isso poderia fazer muita diferença para a gente, até porque ela cuida de várias áreas, que é área pesada, que é DP, benefício, a parte toda de segurança, é uma parte pesada, né? E aí, ela mandou o link para todo mundo. Sei lá, 15 pessoas disseram não. E ela disse assim, ó, eu sei que não é tão barato, mas eu vou negociar e eu vou ver parcelamento. Eu faço essa parte para vocês. Se vocês me disserem que querem, eu vou tentar uma condição melhor. Todo mundo mandou. Quando todo mundo mandou, o que ela fez? Ela disse assim, então, para você que mandou, você não vai pagar. Porque ela fez com que as pessoas se interessassem primeiro. E aí a Riachuelo pagou. Poxa, que legal. Ou seja, é uma bobagem. Mas é diferente de quando a gente contrata um treinamento, a empresa paga uma grana para um treinamento, onde e a gente já tem vários exemplos, sim, de as pessoas que não estão nem aí, sim, não se engajam. gente que não tá nem vai aí, por obrigação, que fica ali né? com a câmera, sabe Deus fazendo o quê, tá lixando a unha, sabe qualquer coisa assim? Sim, a gente já pegou várias situações, mas ali não. Eram as pessoas que verdadeiramente queriam. Então, a gente teve enfermeira, a gente teve gente que falava assim, poxa, que legal. Então, é uma pequena atitude. Depois a gente fez um trabalho com eles de quase 6 meses, de preparar toda a liderança, de ter esse olhar na experiência do cliente. E eles têm um cliente interno. Às vezes a gente foca só no cliente externo, e no caso dela é interno. Então, assim, eu digo para ela que é uma referência para mim, porque poucos, de fato, vão fazer isso, assim, né? Um pequeno exemplo, né? Sim, Legal. certamente. E para terminar, Fernanda, uma pessoa que te serve de exemplo na vida? Uma pessoa verdadeira? Sim, que eu conheço, tipo, todo dia? Ou Sim, pode ser... Sim, pode né? ser. Sim. Fica à vontade. Eu tenho, assim, algumas inspirações, assim, pessoas que eu sigo como exemplo, né? Então, assim, começa Jesus, né? Eu tenho uma relação... tudo, assim, me toca muito, assim, eu tenho uma relação muito forte. Pessoas que eu gostaria de ter conhecido na minha vida. Eu digo assim, ó, se eu tivesse chance de passar 5 minutinhos, né? Ele era certamente um deles. E aí, quando a gente traz para o nosso dia a dia mesmo, eu tive a boa sorte de ter bons líderes. Então, assim, eu tive muita gente bacana que me deixou trabalhar, fazer. Então, que confiou no seu trabalho. Que confiou, né? Então, o próprio Arthur Negri, que foi que estava comigo na Blockbuster, depois ele entrou voltou a ser CEO, que ele tinha saído. O Milton é uma pessoa que eu tenho uma paixão. O Rafael, que é o filho do Milton, que assumiu a presidência da FEST por muitos anos, ele era um menino, né, que passou desde do estoque até chegar na posição de presidente. Então, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim, pessoa que eu gosto de ouvir, a maneira de falar. Então, eu acredito que a gente eu tive a boa sorte de ter boas pessoas que me deixaram... Mentores, né? Sim. Que me deixaram mesmo e me conduziram, né? Muito bom. Que muito bom, que bom. Perfeito. Pode encerrar aí, Luiz. Bora. Vamos lá, pessoal. Puxa, Fernanda, que legal esse papo. Um prazer. Passou te um receber pouquinho por da aqui. hora, Tipo, viu? 2 horas de No dia Não. seguinte, né? Legal, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Para nós foi um prazer falar sobre esse assunto. Um assunto ainda pouco explorado. Pouco explorado. Tem muito dinheiro na mesa. Mas, mais do que dinheiro... lembrar que as relações são humanas. O varejo trata-se de pessoas felizes, pessoas que se engajam, públicos externos e, sobretudo, público interno. Pessoas felizes não abandonam. Então, essa mensagem que a gente queria deixar para vocês. Espero que vocês também tenham curtido. Entrem no nosso site, conversem conosco, mandem pauta, entrem em contato com a Fernanda Belli, que tem seu LinkedIn.
por favor, vai ser um prazer ouvi-los também. E apresentem também suas sugestões. A gente está aqui de ouvidos e corações e mentes abertas. Perguntas, tá bom? né? Se alguém tiver Perguntas, perguntas, assim, contar Apresentem. cases, assim, eu acho que a coisa mais legal é se de repente alguém fala assim, ó, eu tenho uma história para contar, Puxa, eu vamos vivi trazer isso, essa assim. história. Isso é tão legal, né? Muito a gente legal, receber. muito legal. E eu agradeço muito, assim, Que foi legal. muito bom. Que bom. Eu falo com muita paixão, porque eu acredito nisso demais, né? Então, se a gente conseguir mudar um pouquinho, cada dia um pouquinho, a gente pode transformar o mundo. Coloquem esse vídeo aqui nos seus vídeos internos da sua empresa, compartilhe com o seu RH, com as lideranças da sua empresa. Eu acho que a gente vai conseguir chegar Sim. e tocar o coração As dessas pequenas pessoas. mudanças, As né, pequenas Fernando? mudanças. Pequenas mudanças são Acho as que é mais isso. importantes. É exatamente isso. Legal, Né? gente. Muito Exato. obrigado. Muito obrigada. Grande abraço Obrigado, a todos. obrigado a todos. Estamos Obrigada. juntos.